Ana, Raquel. Agora sim, uma ótima tarde a todos. Estamos aqui iniciando a terceira turma da oficina de cadastro, de apoio no cadastro na Petrobras e na Transpetro. Essa turma foi uma turma excepcional que a gente abriu em virtude da demanda, da alta procura e inscrições, né, referente a esse tema. O objetivo é uma ação promovida pela Findes, Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e Sebrae, que convergem nos interesses de apoiar micro e pequenas empresas, de desenvolver o setor de petróleo e gás e principalmente de promover negócios. E considerando a escolha da Petrobras, que não foi uma escolha aleatória, a Petrobras ela é para o Espírito Santo a maior compradora, né, de bens e serviços do setor de petróleo e gás e também é uma das maiores compradoras de todo o Brasil. Ela já comprou cerca de 4 bilhões de reais em bens e serviços somente no Espírito Santo. Isso já foi o equivalente a mais de 10% do total de aquisições do Brasil. E um dado mais recente, de 2 anos atrás, a gente tinha cerca de 150 empresas capixabas, fornecedores capixabas com cadastro CRC, que é o Certificado de Registro Cadastral, que é hoje o que a gente vai estar trabalhando com a Lívia, o cadastro atualizado, é claro. Então, nosso objetivo é justamente permitir que cada vez mais empresas capixabas realizem negócios pela Petrobras, sejam fornecedores e também conheçam esse universo de oportunidades, né? Eu espero que a oficina seja produtiva a todos. O chat vai ficar o tempo todo aberto para perguntas e a ideia é que seja de fato uma agenda de trabalho na qual vocês tenham total liberdade para interagir e questionar. Lívia é nossa consultora da Dynamos, quem vai ficar responsável por conduzir essa agenda. Mas antes de começar, gostaria de convidar minha colega Ana Carla do Sebrae também para dar as boas-vindas a vocês. Ana. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí a essa oficina, né, que a gente construiu aí junto com o Fórum e a Dynamos, que é uma empresa aí que a Lívia está representando hoje, vai apresentar um pouquinho, né, do portfólio aí também da Dynamos, e ela tem experiência nessa parte aí de cadastro, Petrobras, Transpetro e outras mais, tá? É uma oficina, gente, é bem participativo. Então, assim, a Lívia vai apresentar de modo geral aí, né? Como é que funcionam esses cadastros. Mas é bom também aquela interação de vocês, tá, gente? Então, podem colocar pergunta no chat, pode aí pedir o recurso da mão aí, pode falar, abrir o microfone. A Lívia está aqui realmente para tirar essas dúvidas, para que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de esclarecimento aí quanto ao cadastro. A Lívia também vai falar um pouquinho da parceria que a gente tem aí, um contrato que a gente tem com eles, para uma consultoria, né, voltada aí com o subsídio do Sebrae para micro e pequenas empresas, para uma consultoria aí que é o próprio cadastro, né, nas grandes empresas. Então, ela vai detalhar um pouquinho aí ao final. Estaremos aqui com vocês também, à disposição durante o encontro. E agora, né, para o mais importante aí, que é a Lívia, que vai conduzir com vocês aí, estaremos à disposição. Lívia, pode iniciar aí o seu trabalho. Boa sorte aí para você e a gente espera que o grupo aí pergunte mesmo, gente, não fiquem acanhados. Obrigada, Ana, obrigada, Elimar e Raquel mais uma vez. Gente, muito boa tarde a todos. Obrigada aqui pela disponibilidade de vocês em participar dessa oficina, que a gente compartilha esse conhecimento com muito prazer com vocês. A ideia é que a gente faça primeiro uma apresentação mais expositiva, dizendo como que funciona o cadastro, algumas dicas gerais, demonstrando algumas coisas até dentro da plataforma do Petronext. E aí, no final, a gente abre para dúvidas que vocês podem colocar no chat ou dependendo do volume de dúvidas também. Se tiver pouca dúvida, enfim, a gente também pode abrir o microfone e aí se apresentar e explicar um pouco melhor a dúvida. Espero que vocês aproveitem, tirem o máximo de informações na oficina de hoje à tarde. E vamos lá. Bom, falando um pouco da Dynamos, né, que a Ana Carla e o Elimar apresentaram a gente rapidamente, a Dynamos é uma empresa de consultoria que já está há 10 anos no mercado e é uma empresa de consultoria muito focada no desenvolvimento de negócios,
ou seja, fomentar negócios entre grandes empresas, pequenas e médias, de acordo com as demandas e ofertas das empresas, através de um portfólio de produtos extenso que eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente tem 2 empresas, que é a Dinamos Consultoria e uma outra empresa de capacitação e eventos, e algumas grandes, pequenas, médias empresas e também instituições que estão dentro do nosso portfólio de clientes. Falando em produtos, a gente divide a Dinamos Consultoria em 3 principais áreas, né? Uma área de inteligência, onde a gente faz basicamente estudos de mercado, de viabilidade técnica e econômica, de concorrência. Em eventos, a gente faz sessões e rodadas de negócios, presencial e online. Em gestão e inovação, a gente tem aqui gestão do CRC e também de outros cadastros em grandes empresas, que é o que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje da Petrobras, e no final vou falar um pouco da nossa oportunidade de consultoria para outras empresas também. E também outros produtos muito voltados ao desenvolvimento de negócio, então planejamento comercial, estratégico, mapeamento de processos comerciais, organização da estrutura comercial das empresas, enfim. E alguns treinamentos em company também, que a gente também faz de acordo com a necessidade das empresas. E aí o objetivo da oficina de hoje é apoiar vocês empresários no passo a passo do cadastro na Petrobras, no Petronet, de forma a apoiar, ajudar vocês a conquistar maiores oportunidades de mercado dentro do público da Petrobras. Aqui. Oi? Acho que alguém ligou o microfone sem querer. E essa aqui é a nossa agenda de hoje. Então, primeiro eu vou falar ali como que funciona o cadastro na Petrobras, quais são os principais requisitos de cadastramento, ou seja, quais são os principais documentos que são exigidos, algumas funcionalidades do cadastro, e aqui eu abro com vocês o Petronet, mostro para que funciona cada aba, como que vocês fazem para enviar documento, para abrir chamado, enfim. O passo a passo para realizar o cadastro e também falar de algumas oportunidades Petrobras e Transpetro, como que vocês consultam, como que vocês olham os editais, como que chegam essas oportunidades, enfim. Tá? E aí falando um pouco de como que funciona o cadastro na Petrobras. O cadastro na Petrobras é feito através da plataforma Petronet. São 2 empresas diferentes, mas mesmo que estão juntas há muito tempo, então a gente conhece muito a Petrobras pelo Petronet e vice-versa. E aí todo o processo de cadastramento, de compra, divulgação de demandas, de assinatura de contrato, de pagamento, tudo hoje na Petrobras relacionado ao fornecedor e gestão da cadeia de suprimentos é feito através da plataforma Petronet. O cadastro de fornecedores da Petrobras gera o que a gente chama de CRC, né, que é o Certificado de Registro Cadastral das Empresas, que foi substituído pelo antigo CRCC, que era exclusivo para as empresas que tinham um tipo de cadastro corporativo, que a gente chamava, e também tinha um DRS, que era para as empresas que tinham só um registro simplificado. Vou falar um pouco melhor disso adiante. Então, o que é o CRC, né? O CRC é esse certificado que é emitido pela Petrobras para as empresas que se cadastram na plataforma Petronet. E aí, esse CRC pode ser total, ou seja, quando você responde a todos os critérios, envia todos os documentos, está aprovado naquelas famílias, que eu vou falar também para vocês o que é. E também pode ser dividido em CRC parcial, quando você responde parte dos critérios que são determinados para as famílias de cadastramento. Tá? E aí existem 2 tipos de fornecedores. Essa é uma primeira divisão que a gente faz lá dentro do cadastro na Petrobras. Tem os fornecedores de bens, né, que são os fornecedores de materiais, de produtos finais para a Petrobras, e tem os prestadores de serviço. Tem empresas que se enquadram nos 2, que tem o cadastro tanto como prestador de serviço e como fornecedor de materiais e de bens. E aí, uma segunda divisão, pensando no funil que isso vai crescendo, né? A gente tem também o registro simplificado e o registro corporativo. O simplificado é destinado para bens ou serviços que tenham menor complexidade, menor valor,
menor porte, menor volume de contratações. Então, essas famílias que se enquadrem nesse tipo de fornecimento se enquadram no registro simplificado. Já o corporativo são para famílias e fornecimentos de maior complexidade, que ofereçam mais risco operacional para a Petrobras, ou de maior valor mesmo, que às vezes não tem tanto risco, mas tem um grande volume de compras, maior valor, e aí essas famílias já estão no registro corporativo, tá? Então, pensando que a gente divide entre famílias de serviços, famílias de bens, registro simplificado e registro corporativo. E aí, nós temos também uma divisão de critérios. Cada um desses tipos de cadastros vão ter critérios e alguns vão ser aplicáveis dependendo do tipo de cadastro que você seleciona. Então, são 7 principais critérios hoje que a Petrobras tem. E aí são eles, né? O critério legal, o critério econômico, o técnico, TEC SMS, que é o antigo SMS da Petrobras, revenda e distribuição, que é exclusivo para fornecedores de bens, integridade, que se aplica a todos os tipos de cadastros, independente se é simplificado, corporativo, bens ou serviços, e o LFO, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês. E aí eu gosto bastante dessa tabelinha, porque aqui vocês, fornecedores, conseguem identificar quais são os critérios que vocês têm que responder, quais tipos de documentos que vocês têm que enviar, dependendo do cadastro que vocês se enquadram. Então, por exemplo, aqui eu tenho a primeira divisão do cadastro corporativo e do simplificado. E aí, no corporativo, para o prestador de serviços, eu tenho que responder todos os critérios da Petrobras, todos os 6, só não respondo revenda e distribuição, que é exclusivo para empresas que revendem e distribuem materiais, né, bens, para a Petrobras. Então, respondo todos os critérios. Mas se eu for para o mesmo tipo de cadastro de prestação de serviço no registro simplificado, eu vou responder ao técnico, ao econômico, ao legal e à integridade. Não preciso responder o TEC SMS, não preciso responder o LFO. Então, é importante, essa tabelinha está disponível lá na Petrobras, posso mostrar para vocês se vocês quiserem caminho depois. E aqui vocês conseguem identificar os tipos de documentos, os tipos de critério que vocês vão fornecer, vão enviar para a Petrobras, dependendo do tipo de fornecimento e do tipo de família que vocês se enquadram, tá? Todos os requisitos, todos os critérios, né, tem uma nota, que é avaliada pela Petrobras. E essas notas geralmente variam de 0 a 10. No critério legal, no critério econômico e no LFO, essa nota pode ser 0, 5 ou 10. 10 é que tá tudo ótimo, tá tudo legal, a Petrobras não tem não determinou nenhum tipo de pendência por parte do fornecedor. 5 é que tem alguma coisa ali que precisa ser ajustada, algum documento que não foi enviado, ou algum documento que não foi bem entendido pelo avaliador da Petrobras. E a nota 0 é quando tem que refazer tudo, nada foi enviado, todos os documentos estão incorretos, e aí é importante vocês avaliarem isso. O critério de integridade já não tem uma nota que varia de 0 a 10 como os outros critérios. O critério de integridade, a Petrobras atribui um grau de risco, que pode ser baixo, médio ou alto, tá? Então, baixo, que é a bandeirinha verde, é o melhor dos mundos, é quando o fornecedor não tem nenhum tipo de problema de integridade e o compliance dele tá tudo ok. Médio é que está ali mediano, e aí pode ter algum tipo de complicação futura em algum processo de licitação. E se o fornecedor tiver um grau de risco alto, que é a bandeira vermelha, está previsto nos editais de licitações públicas que o fornecedor pode, inclusive, ser desclassificado nos processos de licitação. Então, é sempre importante estar de olho nessas avaliações de grau de risco que a Petrobras atribui. Bom, e aí a gente tem algumas nomenclaturas dentro do portal Petronet e na Petrobras. Temos as famílias, cada família tem lá um código SAP, o nome da família e também um descritivo. As famílias têm critérios, às vezes, específicos. Por exemplo, o critério legal tem documentos que são específicos para cada família que você seleciona, TEC SMS também. Esses critérios abrem questionários, que é onde você insere os documentos, responde algumas perguntas, enfim.
dentro lá da aba de cadastramento. Esses questionários geram indicadores, que na verdade são subdivisões dos questionários. Por exemplo, o critério técnico tem um questionário técnico, e aí dentro do questionário técnico tem um indicador de tradição de fornecimento detalhado. É só uma divisão do questionário. E aí são as divisões de como que o fornecedor vai ali organizar sua documentação e suas informações. E aí tem os requisitos, que são efetivamente os documentos que vão ser enviados dentro de cada um desses questionários e critérios. Tá? E aí as famílias se dividem em famílias de serviços ou de bens do registro corporativo ou simplificado. E aí, isso aqui é um resuminho daquela tabelinha que eu falei com vocês também. Para famílias de simplificado, a Petrobras só vai exigir os critérios legal, econômico, técnico, tá? Já para o corporativo, técnico, TEC SMS também, gerencial, econômico, legal e credenciamento, se for uma empresa de revenda e distribuição. É importante ressaltar que há um tempo atrás, para famílias, por exemplo, do simplificado, a Petrobras não exigia o critério econômico. E aí algumas empresas que às vezes estavam começando agora, não tinham um demonstrativo econômico financeiro, ou que não tinham muito domínio ali do processo de cadastramento, optavam muitas vezes por começar pelo registro simplificado justamente por isso, para entender todo o processo, se preparar um pouco melhor, e aí depois selecionava algumas famílias do registro corporativo. Hoje isso não é nem tão possível de ser feito, porque tem muitas famílias do simplificado que migraram para o corporativo com a revisão que foi feita a partir de 2016, no cadastro na Petrobras. Então, hoje, basicamente, você tem algumas famílias ali que vão exigir alguma documentação a mais do que tem no simplificado para o corporativo, e o primeiro passo é mesmo identificar a família, não optar pelo tipo de cadastro, vamos dizer assim. E aí, como que vocês selecionam essas famílias, né? A gente indica que vocês busquem pelos segmentos das suas empresas, tem essa opção lá na Petronet, que vocês façam pesquisas por palavra-chave, ou que vocês olhem, em último caso, a lista completa de famílias para ali tentar identificar o que vocês podem fornecer. E aí eu gosto de mostrar a partir do próprio Petronet como que vocês podem fazer isso. Aqui é a página, né, externa do portal Petronet, não estou logada aqui. Eu venho em cadastro na Petrobras, listas de fornecimento. E aí eu tenho aqui a opção de lista de bens ou lista de serviços. Vamos supor que eu queira ver as famílias de bens. Eu sou um fornecedor de produtos, né? Aí sempre gera esse código que eu tenho que colocar. E aí vai carregar aqui para mim a lista de famílias completa da Petrobras de bens. Se eu quiser ver a de serviços, eu tenho que fazer o mesmo passo para a de serviço. E aí, aqui já tem um primeiro filtro, não sei se está muito pequeno, você pode filtrar por família só do corporativo, só do simplificado, grupo. Aqui que eu falo de vocês, às vezes, dividirem pelo segmento que vocês atuam. Por exemplo, construção civil. E aí vão ter algumas famílias relacionadas à maquinaria para construção civil. Se vocês fornecem, por exemplo, algum equipamento, alguma máquina que seja destinada a esse fim. Ou então, vocês podem colocar todos aqui, né? Vou só limpar. E aí fazer alguma busca também por palavra-chave, que foi outra coisa que eu fiz. Então, vamos dizer que vocês forneçam empilhadeira. E a empilhadeira tem aqui duas famílias, tá? Empilhadeira só tá aqui no nome dessa família, mas ela tá aqui no escopo dessa outra. As duas são do registro simplificado, tá? E aí, quando eu falo para buscar a palavra-chave, a palavra pode estar tanto no nome da família, quanto também na descrição do escopo. Então, é sempre importante olhar as duas coisas, porque muitas vezes o que você fornece pode estar
dentro de uma parte do escopo da família só. E aí é interessante você selecionar essa família, porque, mas eu não forneço, por exemplo, deixa eu ver, aqui não tem outro material. Estrados, vamos dizer assim. Eu não forneço estrados, mas forneço empilhadeira. Seleciona essa família, que aí, quando chegar alguma oportunidade, você só vai declinar dizendo que não faz parte do seu escopo, tá? E aí, deixa eu procurar por uma outra família aqui, por exemplo, rádio. Eu vou procurar por uma outra família do corporativo, que aí eu tenho um parâmetro de critérios melhor. Cliquei nesse botãozinho aqui, é que eu tenho todos os critérios que são aplicáveis. Quando eu estou numa lista de famílias de bens, muitas pessoas não sabem disso. A gente tem esse filtro aqui de ser fabricante, que aí é uma empresa que pode fabricar e revender, que é um fabricante comerciante, ou pode ser fabricante não comerciante. E eu posso ter a opção de só comercializar de terceiros, que é o caso da empresa que é uma revendedora, uma distribuidora. E aí, se eu tiro, por exemplo, um dos filtros, eu tiro alguns critérios que são aplicáveis, porque aqui tenho os 2 filtros selecionados, e aí, se eu for só fabricante, eu vou ter esse número de critérios. Se eu for só uma revenda e distribuição, eu só vou precisar responder o econômico, legal e revenda e distribuição, tá? Então, é sempre importante fazer esse tipo de seleção aqui quando você quer ver. Cada um desses critérios, eles têm aqui anexos que são instruções da Petrobras e muitas vezes até modelos dentro do econômico, por exemplo. Se eu clicar nesse Clips, vai aparecer as instruções para cada tipo de empresa, do tipo de documento que eu tenho que enviar. E nesse anexo também, que é um documento em Word, tem inclusive modelos que a Petrobras disponibiliza para o fornecedor para ele poder se adequar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Giovana? Raquel. Não. Aproveitando que você deu uma paradinha, tem uma pergunta aqui no chat. O cadastro da Petrobras também serve para Transpetro? Como? Cadastro para comercial? Sim. A Transpetro há muito tempo já consulta os fornecedores que estão cadastrados na Petrobras, especialmente para contratações de um valor agregado maior. Tem licitações públicas que eu vou mostrar para vocês, que já tem com o nome da Transpetro, que a Transpetro é a empresa demandante. E a Transpetro também tem um regime de cadastro próprio, que eu não sei se funciona muito bem, porque eu especialmente tentei algumas vezes e não tive um retorno, que é um cadastro direto, que você envia os documentos e as informações para a empresa. Mas há muito tempo já a Transpetro já consulta a Petrobras. Além da Petrobras, a Transpetro tem termoelétricas, tem refinarias, tem outras empresas do grupo que utilizam do Petronet, divulgam suas licitações, divulgam suas oportunidades e convites através do Petronet para fornecedores que são cadastrados. Tá? Beleza. Então, essa aqui é uma forma de vocês analisarem e baixarem os anexos, que são as instruções para cadastramento em cada uma das famílias. E aí, a partir do momento que vocês vão identificando as famílias através do nome ou do escopo, que vocês têm aí uma sinergia, né, em relação ao que vocês fornecem, vocês podem ir selecionando, pegando isso aqui, colocando para um Excel, marcando de alguma forma, pegando sempre o código da família e o nome, para solicitar o cadastramento nessas famílias para a Petrobras. Ou então, uma outra forma de selecionar as famílias é baixar a lista completa em Excel. É esse botãozinho aqui. Isso aqui vai gerar um arquivo que no primeiro momento vai dizer que está corrompido, mas só você dá sequência no processo de abertura que abre normalmente, sem problema algum, tá? Então, esse é o processo de seleção de famílias na Petrobras. Voltando aqui para a apresentação, vou falar um pouco agora dos requisitos de cadastramento, ou seja, os documentos que são exigidos, o que se aplica em cada coisa.
Dentro do critério legal, econômico e técnico, esses critérios só são exigidos, como eu disse anteriormente, só para o cadastro simplificado. Para o corporativo, são esses mais alguns. Já a inserção de informações no portal dos critérios técnicos, revenda, distribuição e TEC SMS é realizada através do cadastramento das famílias, ou seja, eu quando seleciono aquelas famílias, baixo os anexos, para critério legal, econômico e integridade, por exemplo, eu não preciso baixar um anexo para cada família que eu vejo, tá? Porque esses critérios são gerais. Uma vez que eu faço isso para todas as famílias. Agora, o critério, as instruções e documentos do critério técnico, TEC SMS e revenda e distribuição, aí sim você precisa baixar as instruções individuais, porque isso é feito por família. Tá? Apenas os critérios legal e econômico necessitam ser renovados anualmente, ou seja, a partir do momento que sai a avaliação da Petrobras lá no Petronet, vocês contam um ano. Na verdade, essa data já vai estar estipulada, inclusive lá no próprio Petronet, para vocês renovarem a documentação. Ah, mas eu mudei o contrato social da empresa, tive uma atualização no cartão CNPJ, do CNAE, ou alguma CND minha saiu novamente, aí eu quero atualizar. Vocês não precisam ficar abrindo a todo momento à medida que os documentos legais da empresa são atualizados, tá? A não ser que vocês queiram mesmo. Então, vocês têm um ano para poder enviar de novo a documentação e fazer um novo processo de cadastramento. O critério econômico, geralmente, a Petrobras abre no meio do ano, entre maio, junho, julho, para as empresas renovarem, que é quando as empresas fazem um novo balanço para declaração de imposto de renda, e aí a Petrobras muitas vezes já abre para poder renovar e colocar o balanço e o DRE do ano anterior. Então, fiquem atentos só se de repente de maio para cá, de junho, julho, não está aberto ainda para edição, ou se foi reprovado por conta disso, porque a Petrobras tem esse costume de abrir para renovação, que é o período que bate aí com a declaração do imposto de renda das empresas. Os critérios técnico e TEC SMS necessitam ser revisados somente quando houver necessidade ou quando for solicitado pela Petrobras. Atualmente, a Petrobras não avalia mais o critério técnico e TEC SMS no processo de cadastramento. Esses critérios só são avaliados no processo de habilitação da licitação para aqueles fornecedores que passam de uma primeira peneira, que pode ser por preço, pode ser por atendimento a alguns requisitos do edital. Então, se você tem alguma pendência ali no critério técnico, sua nota está baixa, ou no TEC SMS, provavelmente você não consegue editar. A não ser que acontece de, por exemplo, você já tinha essa família avaliada no passado, no critério TEC SMS, e de repente a Petrobras mudou o escopo dessa família, alterou alguma coisa ali, aí sim, aí ela pede para esses fornecedores que já tinham essa avaliação no passado, para elas inserirem novos documentos, se adequarem ao novo escopo que foi determinado para aquela família, tá? Mas se você estiver abrindo o seu cadastro hoje e quiser se cadastrar na família e enviar os documentos técnicos de TEC SMS, você não consegue, tá? Para empresas já cadastradas, a solicitação de preenchimento do questionário de DDI, que é o de integridade, ocorrerá no período de renovação, podendo ser, então, ser solicitado fora dessas etapas a critério da Petrobras. É importante ressaltar que toda vez que o critério legal abre, o critério de integridade abre automaticamente para atualização. Mesmo que você tenha feito isso há muito pouco tempo, a Petrobras já abre para você fazer junto com o critério legal, tá? Então, só ficar atento a isso. E aí, falando dos principais documentos exigidos dentro de cada critério, né? No legal, eu tenho a exigência do contrato social da empresa, da certidão da junta comercial e do cartão CNPJ. A certidão da junta comercial, embora não tenha uma validade determinada no documento, a Petrobras pede para que ela tenha sido emitida em 365 dias. Então, vocês vão colocar lá no Petronet a data de emissão do documento e
colocar mais 365 dias para data de validade. E aí, se não tiver nesse período, tem que solicitar ao computador uma nova certidão. O cartão CNPJ, na verdade, não é preciso enviar para a Petrobras, é apenas declarar se está de acordo com as informações. E aí, uma coisa importante que a Petrobras exigia das empresas é CNDs. E hoje você não precisa mais enviar as CNDs, as certidões negativas de débitos, da dívida da União, do Estado, do município, para a Petrobras. Ela consegue consultar toda a situação legal e fiscal da empresa de uma forma automática, e aí é importante só você verificar se tem alguma pendência, se tem algum débito fiscal, porque se a Petrobras verificar, ela já acusa isso, né? E envia uma notificação para a empresa para poder regularizar a situação. O critério econômico, o que sua empresa precisa enviar? O balanço patrimonial dos 2 últimos anos e a DRE. E aproveitando o critério econômico, respondendo ao Tércio, que eu estou vendo aqui no chat, gostaria de saber sobre EPP, que recém-criada, se precisa apresentar documentação sobre o critério econômico ou se existe alguma restrição para concorrer em licitações da Petrobras. Tércio, logicamente, se for recém-criado, não tem o balanço dos 2 últimos anos, que é o que a Petrobras exige, mas precisa sim responder o critério econômico. De que forma que você pode fazer isso? Se sua empresa abriu, por exemplo, em janeiro desse ano, você pede para o contador fazer um balanço parcial de janeiro a junho de 2020, por exemplo. E aí, esse documento que você vai enviar, lá tem um período que você coloca janeiro a junho, e nos outros anos você coloca zerado mesmo. E a Petrobras vai entender que você tem ali um balanço parcial e não tem o histórico dos anos anteriores. Mas sim, tem que enviar alguma coisa para a Petrobras, senão fica como reprovado no critério econômico, tá? Dentro do critério técnico, quais são os principais requisitos exigidos pela Petrobras? Atestado de capacidade técnica, o que é isso? É um documento que o seu cliente assina, dizendo que você forneceu aquele determinado serviço ou bem com qualidade, naquele determinado espaço de tempo, com os profissionais que foram envolvidos naquele processo, enfim. Tem todo o modelinho que a Petrobras disponibiliza, e também nas instruções lá das famílias, você baixa e lá vem dizendo tudo o que é preciso conter no documento de atestado de capacidade técnica. E aí você precisa sempre lembrar, acabou de fornecer alguma coisa para um cliente, já solicita um atestado, tá? Não deixa passar muito tempo, não, porque se você for pedir isso daqui a 2 anos, esse cliente nem vai estar mais lá. O seu ponto focal, você vai acabar perdendo esse contato, e aí dificilmente você vai conseguir essa assinatura, tá? E a Petrobras também aceita como comprovação de fornecimento o próprio contrato que você teve com a Petrobras no passado para aquele determinado escopo de fornecimento, tá? Isso está lá nas instruções também. Também para algumas famílias são exigidos certificados de qualidade, como o ISO 9001, DNV, API, enfim. E em alguns casos também algum certificado de entidade profissional competente, como CREA, por exemplo, ou carta da OAB, enfim. Uma dica, né? Mesmo que o critério técnico você não consiga responder no processo de cadastramento agora, né, por esse novo processo da Petrobras, não deixe para fazer esses documentos quando vocês forem participar de uma licitação, tá? Porque quando abre um processo de licitação, a Petrobras abre as propostas e já classifica ali o melhor colocado em relação ao melhor preço, por exemplo, ela dá uns 5 ou 10 dias úteis para a empresa enviar essa documentação técnica e documentos adicionais. E aí, dificilmente as empresas que não têm esses documentos em mãos, técnico, TEC-SMS, vão conseguir solicitar seus clientes ou até mesmo elaborar num período tão curto de tempo. Então, já comecem se planejando e organizando toda a documentação, mesmo que vocês não vão utilizar e vão enviar nesse primeiro momento, tá? Dentro do critério de TEC-SMS, os principais requisitos são ISO 14001 ou OSA 18001. E se sua empresa não tiver nenhuma das duas certificações, a Petrobras disponibiliza modelos que sua empresa tem que adequar
para dizer que você tem um SGA, um SGSSO, que são planilhas dizendo que você levantou os requisitos legais que estão relacionados à saúde ocupacional ou ao meio ambiente, que você tem um mapa de risco, lá um gerenciamento de risco, que você tem lá um cronograma de treinamentos relacionados, enfim, tem todos esses documentos disponíveis lá na Petrobras. E aí, se você for uma empresa que é revendedora ou distribuidora, no passado, a Petrobras exigia dessas empresas que elas conseguissem cartas de credenciamento do fabricante. Ou seja, se você é fabricante, se você revende distribuição da Nestlé, por exemplo, a Nestlé, lá o representante legal da Nestlé tinha que assinar um documento, uma carta, que não precisava nem ser reconhecida no cartório, mas era uma carta que era assinada por ele, dizendo que você é uma revenda e distribuição da marca, né? E aí o que acontecia é que muitos fornecedores tinham dificuldade de conseguir essa carta, porque não tinham acesso ao representante legal dessas grandes empresas. E aí a Petrobras mesmo ficou por muito tempo com dificuldade de conseguir fornecedores para determinados bens e materiais, né? E aí, o que ela fez é mudar um pouco esse processo e a exigência sobre esse critério. E hoje ela só pede que você, como revenda e distribuição, informe para ela qual que é a razão social e CNPJ do fabricante. E aí a Petrobras vai verificar se esse fabricante tem o cadastro na Petrobras e se está aprovado na família que você quer credenciar. Se ele não tiver nem no cadastro, nem aprovado na família, você fica como reprovado nesse critério, tá? Então, é importante que você saiba ali, ou que se você tiver como ter um CRC da empresa, ou perguntar mesmo, ou ir no chute. Ah, eu não sei, não consegui informação, não sei se meu fabricante tá ou não tá na família, mas eu tenho aqui a razão social e CNPJ dele. Tenta. Lívia? Oi, desculpe. Oi. Eu só queria registrar que a Tatiane, uma colega nossa da Petrobras, ela está aqui assistindo a apresentação. Tá bom. Ela está aqui com a gente. Bem-vinda, Tatiane. Obrigado aí por compartilhar. Tatiane é uma parceira nossa de longo prazo, viu? Ela já atua com o Sebrae, Findes e Fórum há um bom tempo. Ela está aqui só para apoiar a gente. Tá bom. Obrigada, Tatiane, pela participação. E aí, o que você precisa hoje, né, é ter esse fabricante cadastrado na Petrobras, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, critério de integridade. O que o fornecedor precisa? Ele precisa preencher um questionário de integridade, que é determinado lá na Petrobras, dizendo se ele tem algum parente que está em algum órgão público, ou se tem alguma condição, se tem política anticorrupção, quais são os meios de comunicação, enfim, tem um questionário que toda empresa precisa preencher. E uma coisa importante, se a empresa tiver lá um código de ética, um guia de conduta, uma política anticorrupção, um canal de comunicação para poder fazer denúncia, enfim. Se ela tiver qualquer documento ou processo que esteja relacionado ao compliance, né, ela pode colocar isso como anexo também, que contribui muito para que o avaliador veja que você tem uma política anticorrupção estabelecida na empresa, tá? E, por fim, o critério RFO, que na verdade não é exigido no primeiro documento no primeiro momento nenhum tipo de documento, mas tem um questionário que é aberto para a empresa para ela declarar que dentro daquela família quais itens que ela fornece, né? Qual que é o escopo de fornecimento que ela tem relacionado àquela família. E aí esse LFO sai uma nota de declaração, vamos dizer assim, um status de declaração. E a partir do momento que você declara que você fornece para aquela família, fica visível para os compradores que tenham fornecedores, uma lista de fornecedores para aquela família, e podem, porventura, receber notificações, convites, por conta dessa declaração. Então, é sempre importante, embora você não faça o critério técnico nesse momento, que você declara que você forneça para essas famílias. E isso está exclusivo para o cadastro corporativo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, Tércio.
O balanço de abertura da empresa pode substituir o patrimonial no caso de empresa recém-criada? Desconheço essa informação, tá, Tércio? Que eu saiba, você tem um balanço que, inclusive, tem um modelo da Petrobras dizendo que tem que ter ativo, tem que ter passivo, tem que ter patrimônio líquido, todas essas informações. E aí depois o DRE, né? Que algumas empresas fazem junto num documento só, ou algumas outras fazem separado, que é o fluxo de caixa, né? Receita, custo e essas informações que constam no DRE. Tá bom, vamos lá. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, dentro do Petronext, as funcionalidades da aba Cadastro Petrobras. Deixa eu abrir aqui. Bom, vou abrir aqui um login. Isso é dentro da área externa, da área interna, você tem que estar logado no portal Petronext. E aí, alguns usuários têm restrição nas abas que eles têm acesso. Nesse caso aqui, desse usuário que eu estou utilizando, eu tenho acesso a praticamente todas as abas, se não todas, da Petrobras. E aí, o que eu vou falar aqui com vocês é sobre essa aba aqui do cadastro na Petrobras. Essa primeira abinha aqui é só informações gerais do que você encontra em cada uma das abas. Tem essa aba aqui de aviso, que são informações e notificações que a Petrobras envia a seus fornecedores de alguma mudança em processos. Aqui tem os status de cada família, se vai ter algum tipo de manutenção na plataforma, enfim. Tem essa aba de identificação na empresa, que é o primeiro passo, né, para as empresas que estão começando o cadastro, que elas preencham todas as informações, e aqui são as informações gerais, tem os dados bancários também, e também tem essa aba de fornecimento. Uma coisa importante é que vocês conseguem, por exemplo, editar o local de fornecimento. Vamos supor que vocês não queiram participar de oportunidades e convites da região norte. E aí você consegue fazer essa edição por família, inclusive. Você abre uma família e aí você seleciona aqui, você consegue fazer essa seleção por região do país e também por estado. E aí você vai fazendo esse tipo de seleção por família, tá? Vindo aqui em questionários de avaliação, é onde eu faço todo o preenchimento de documentos e de informações junto à Petrobras. Esse demonstrativo aqui que eu estou fazendo com vocês não tem nada aberto, então por isso que não está aparecendo nenhum tipo de questionário para preenchimento no momento. Mas uma coisa que eu dou de bizu para vocês, né? Eu sou uma pessoa que chegou agora na empresa, me destinaram essa atividade de cadastro na Petrobras e eu não sei o que foi feito no passado, queria entender o processo. Dentro dessa aba aqui de questionários de avaliação, nesse segundo botãozinho aqui, ó, se eu clicar, eu tenho todo o histórico de preenchimento, todos os documentos que eu já enviei no passado, e aí se vocês observarem, por exemplo, ó, tem alguns que estão até em cinza, são documentos, requisitos que eram exigidos no passado e que hoje não são mais exigidos pela Petrobras. E eu consigo consultar o histórico, consigo ver o que foi enviado, inclusive, no passado. Então, por exemplo, tradição de fornecimento detalhado ainda está pretinho. Se eu clicar em visualizar, vai abrir aqui a lista de famílias, né, que eu já fiz o processo de cadastramento, já preenchi. Aqui em anexo tem os documentos que foram enviados para cada uma dessas famílias. E aí eu consigo ter acesso a todas as informações, todos os critérios. Tá vendo aqui, ó? Habilitação jurídica, tinha uma série de documentos que eram exigidos que não são mais. Em SMS, tinha uma série de documentos que eram exigidos e não são mais. Foi simplificado esse processo aqui. Então, fica como um macetezinho para vocês, para consultar um histórico aí de documentos e de informações que já foram enviadas no passado para a Petrobras. Se eu quiser consultar como que está o meu cadastro hoje, eu venho aqui em resultados de avaliação. E aí, em notas,
Tem essas informações aqui do tipo de cadastro. No meu caso, acredito que só tem aqui do corporativo. Clico em OK. E aí vai aparecer os resultados e as notas por família, determinados por família, que é sempre importante para vocês analisarem, né, como que está o cadastro hoje. E aí aqui tem o número de famílias, né, tem aqui o código SAP, o nome da família, o status, se está aprovado, se só está declarado. E aí repare que quando está D, são as famílias que eu preenchi o critério de LFO. E A é quando eu já respondi o critério técnico, por exemplo, já foi aprovado, e provavelmente essas famílias aqui que estão com A, que estão no meu CRC como registro total, porque eu já preenchi todos os critérios. Reparem também que tem as notas dos critérios e tem aqui, por exemplo, famílias que estão reprovadas e com nota 0. E geralmente, quando a Petrobras faz um processo de avaliação, quando eu clico aqui na nota e quiser saber por que eu fui reprovada, por que eu fiquei com nota 0, o avaliador, né, a pessoa que fez a avaliação dos documentos que eu enviei, emite uma notificação. Então, no caso desse aqui, essa notificação aqui vai variar de avaliação por avaliação, de avaliador por avaliador. E aí, no caso desse documento, o avaliador me disse que os documentos não evidenciam um serviço equivalente à família. O que isso quer dizer? Que provavelmente eles entenderam que o atestado de capacidade técnica que eu enviei para essa família não está aderente ao escopo, e aí por isso que eles reprovaram. Tá? Seguindo aqui, eu tenho a nota do critério econômico, tá? Que lembra que eu falei que 10 é que tá tudo bom, 5 é que tem alguma pendência e 0 é que tá tudo ruim ou que você não enviou nada. Então, é sempre importante olhar isso. Aqui tem um cálculo do econômico, ou seja, quando é que foi avaliado o critério econômico dessa empresa. Tem a nota do critério legal, tá? Tem aqui também quando que foi avaliado o critério legal e a validade do cadastro, tá? Reparem aqui, olha, que a data da validade do cadastro é 20 de março de 2021. E aí eu vou só atentar vocês sobre essa validade aqui para falar sobre a validade do CRC, que é outra aba aqui dentro de resultados de avaliação. E aí, CRC tem aqui, né, algumas informações, tem aqui o grau de risco, uma bandeirinha verde significa que o grau de risco é baixo, se vocês colocarem aqui, ó, baixo. Tem aqui a validade do critério legal e a validade do cadastro. A validade técnica, e aí eu vou emitir o CRC nessa empresa aqui. Lembra que eu falei que a validade do critério legal e a validade do cadastro era 20 de março de 2021? Reparem que a validade do CRC aqui em cima, ó, que é desse documento aqui de registro cadastral, é 23 de janeiro de 2021. Ou seja, ele está antes, né? Ele está vencendo antes. Mas se chegou no dia 23 de janeiro de 2021, meu critério legal, meu critério econômico ainda estão válidos, esse documento é substituído e a validade se altera, tá? E aí, aqui embaixo tem, né, os indicadores financeiros, legal aprovado, GRI baixo e as famílias em que eu tenho o cadastro total, em que eu fui avaliado no critério técnico, por exemplo, tá? E aí esse documento pode ser utilizado no processo de licitação, pode ser utilizado, inclusive, como uma certificação que é reconhecida no mercado por muitas empresas, dizendo que você já passou por um processo de avaliação da Petrobras, que é bastante rigoroso, tá? Tem aqui também o painel de monitoramento. Eliseu, tem algum prazo para a empresa se adequar quando a nota fica zerada? O que acontece, Eliseu? Tem processos de avaliação, né? Tem passo a passo no processo de avaliação. Geralmente, no critério econômico, vamos supor,
tem um período que a Petrobras vai avaliar se o documento está ok, e se não tiver, muitas vezes é o limite. Olha, conserta lá o indicador de credibilidade, não está batendo, ou então o indicador de caixas e bancos não está batendo com o balanço que você forneceu. Em alguns casos, a Petrobras vai te indicar por e-mail o que você precisa melhorar lá. E aí, se saiu o seu resultado, você ficou com nota 0, se for critério legal, econômico, integridade não, porque é grau de risco. Mas se você ficou com uma nota 0, você pode pedir abertura de novo para você inserir um novo documento, revisar esses documentos, enfim. Ou então, se saiu a avaliação hoje, a Petrobras te dá lá um período, não lembro se é de 3 dias ou 5 dias úteis, para você pedir um processo de revisão, e aí eles podem olhar de novo, enfim. Mas é sempre importante ficar atento a essas notificações da Petrobras que vem por e-mail. Nesse painel de monitoramento, tem algumas informações relacionadas ao fornecimento da empresa com a Petrobras. Então, aqui, por exemplo, tem um indicador de participação, que é qual o percentual de cotações que eu respondo, que eu participo da Petrobras em relação aos que eu efetivamente recebo. Tem aqui algumas informações que são relacionadas ao balanço, ao fornecimento, enfim. Dentro de avaliação, eu consulto o status de todos os processos, quando que abre, quando que fecha, mas eu particularmente prefiro acompanhar isso tudo por essa outra aba aqui, que eu vou mostrar para vocês. E tem também a nota de IDF, que é uma nota de fornecimento da Petrobras, que é o índice de desempenho do fornecedor, atribuído ao fornecedor ao final do processo de contratação. Então, essa nota veio substituir o antigo BAD, que alguns fornecedores devem se lembrar, que era dado pelo comprador da Petrobras. E aí, essa nota varia de 1 a 6, sendo 6 a melhor nota, tá? Hoje você consegue extrair nessa aba aqui um Excel com todo o histórico da empresa desde 2016, e aí ali tem nota em relação a prazo, a qualidade e a outros critérios de avaliação da Petrobras, e é importante ressaltar que isso aqui não está muito relacionado ao cadastro. Então, eu não tenho como melhorar essa nota, vamos dizer assim, a não ser que eu tenha um novo fornecimento e melhore minha nota com a Petrobras. Mas isso aqui está relacionado ao fornecimento da empresa, ao histórico de fornecimento com a Petrobras. Um pouquinho lentinho, vamos ver se a gente vai conseguir abrir. Acho que vai, hein? Ou não. Alguém tem uma dúvida enquanto vai abrindo aqui? Não? Eu vou avançando aqui nas outras abas, enquanto não abre, tento de novo depois. Essa outra aba aqui de agendamento é uma aba em que eu posso fazer, por exemplo, agendamento para vídeo chamadas com um técnico da Petrobras, um especialista, para, por exemplo, tirar dúvidas sobre o processo de cadastramento. Se eu, por exemplo, estou com dificuldade de encontrar alguma família dentro da lista de famílias da Petrobras, ou consultar se os meus documentos estão ok, consultar o que eu preciso apresentar para a Petrobras efetivamente, se eu tive dúvida ali nas instruções que a Petrobras me deu no processo de cadastramento. Então, eu posso fazer isso tudo por aqui. E aqui nessa aba vai constar o que você tem de agendado. Esse agendamento pode ser feito pelo Fale Conosco, aqui nessa aba, ou também pelo telefone. Eu, particularmente, indico que vocês façam esse tipo de agendamento quando for necessário pelo telefone, porque aí o atendente do Petronet já vai te dizer instantaneamente quais são os horários disponíveis para agendamento, e aí você já faz isso e já fica aqui, já aparece aqui nessa aba de agendamento no portal Petronet. É mais rápido. Apesar de você enviar um chamado, escrever um chamado é mais rápido, mas essa troca, né, acaba sendo mais rápida pelo telefone. E acompanhe sua situação, você consegue consultar todo o processo
de todos os processos, de todos os critérios da Petrobras. Eu não tenho nada aberto no momento, então por isso que não está aparecendo nada. Se eu for em todos, eu posso filtrar, por exemplo, pelo critério econômico, que aqui é o que tem histórico de todos os processos relacionados ao critério econômico. E aí vamos supor que eu saiba que o processo é esse aqui e tal, e aí eu tenho aqui, ó, como consultar, inclusive, o status do processo de avaliação da Petrobras. Então, aqui, ó, se eu tiver nessa primeira etapa, preenchimento do questionário pelo fornecedor, é que o questionário está aberto lá para edição, na aba de questionários de avaliação, e aí vai estar nessa aba. A partir do momento que eu envio para avaliação, já pula para essa segunda etapa aqui, em análise pela Petrobras. E aí, para eu consultar se essa avaliação está para sair, não está para sair, eu vou acompanhando se isso aqui vai avançar. Lembra que eu falei que a Petrobras pode, em primeiro momento, analisar o documento, ver que está faltando ali um indicador, que não está batendo? Aí cai nisso aqui, ó, preenchimento de pendências. É quando a Petrobras te notifica que está faltando alguma coisa, e aí ele te envia um chamado e abre de novo o questionário para você editar, e aí cai nessa segunda etapa. Aí você editou, revisou, enviou de novo, pula para essa outra, avaliação e conclusão. E aí você sabe que o processo está próximo de ser finalizado, né? A avaliação da Petrobras. E aí, por fim, a avaliação concluída. Aí aqui eu tenho algumas informações, o resultado, por que deu como reprovado, e aí eu consigo consultar todo o histórico. Aqui tem umas que estão aprovadas, outras que estão reprovadas. E aí eu posso fazer isso por critério, posso fazer isso por família, posso fazer isso pelo número do processo se eu souber, posso fazer isso pelo tipo de processo que eu estou fazendo, enfim, pela data. E aí eu consigo acompanhar todo o processo. Pesquisa de satisfação, uma pesquisa que a Petrobras eventualmente abre para poder recolher essa informação com o fornecedor. E por aqui no Fale Conosco é por onde eu faço toda a comunicação com o Petrobras, de forma geral, relacionada ao cadastro especialmente. Quando eu estou aqui dentro da aba de cadastro da Petrobras, Fale Conosco, são assuntos relacionados ao cadastro. Então, quando eu quero abrir um chamado, eu venho aqui, tem aqui os tipos de solicitação, se abertura, preenchimento ou prorrogação de questionários, ou seja, estou precisando de mais tempo, eu venho aqui. Se eu quero preencher o critério legal, seleciono aqui o tema, o assunto e digo. Vamos supor que eu fui lá na lista de famílias, selecionei um tanto de famílias que eu quero cadastrar e agora, o que eu faço? Eu venho aqui no Fale Conosco e digo, por favor, abrir o questionário legal, econômico, integridade e LFO para essas famílias listadas abaixo. Aí eu coloco lá a lista de famílias que eu quero cadastrar. Ou então, eu quero revisar o processo de avaliação do critério econômico porque eu não entendi muito bem, porque eu recebi a nota 0. Venho aqui também. Então, tudo que é relacionado ao cadastro que você queira passar para a Petrobras e ter o feedback, você faz por aqui. Tem um histórico de chamados aqui também que eu posso consultar, além dessa aba de acompanha sua situação, que você vê o histórico, além daquela aba onde você consegue ver os documentos. Tem aqui também um Fale Conosco, que é toda a comunicação que você fez com a Petrobras. Então, basicamente, essa aba de cadastro na Petrobras, você consegue fazer esse tanto de coisa aqui. Tá bom? Voltando lá para a apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo abrir o IDF agora. Se não conseguir, eu vou avançando aqui. Resultado de avaliação, notas IDF. Enquanto não abre, vamos voltar para a apresentação. Então, isso tudo aqui. Oi? Oi, Lívia. Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu dei uma caída aqui. Isso. Mas voltou. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a tua tela. Sim. Tô meio susto aqui. Ainda bem que a gente está quase no final. Vamos lá. Qual que é o passo a passo, né? Como que eu faço o processo de cadastramento? Primeira coisa é ver se esse CNPJ já foi cadastrado no passado.
Porque se você cadastrou esse CNPJ no passado, você tem que recuperar esse login, ou se você já tiver, você só entra lá faz o login na aba externa, coloca lá seu usuário e senha e acessa todas as funcionalidades do cadastro, enfim. E aí, se esse CNPJ foi cadastrado, você ou inicia um processo de cadastramento e aí seleciona a família, abre chamado, renova os critérios. E se não foi cadastrado, você precisa solicitar um usuário e senha para isso, tá? Como é que faz isso lá no portal Petronet? Se a empresa já foi cadastrada anteriormente, login e senha, ok, tá? Se não foi, né, que é a segunda opção, tem uma funcionalidade que é aqui, ó, quer se cadastrar na Petrobras, do lado de ajuda, na aba externa, antes de logar. E aí, quando eu clico naquele botão, vai me abrir essa página aqui, tá? E aí eu vou começar a colocar as informações da minha empresa. Se o seu CNPJ for identificado pela Petrobras, que você já preencheu em algum momento, vai constar que esse CNPJ já consta, e aí realmente você vai ter que recuperar esse login. E aí, em alguns casos, o e-mail que foi cadastrado não existe mais, e aí eu não sei, aí tem que ligar mesmo pelo Fale Conosco para tentar resolver essa questão de usuário e senha, pedir para colocar um novo e-mail, enfim, tá? Então, é esse o passo a passo. E aí, como é que a gente indica que as empresas fazem? Primeiro, conferir quais são as famílias que a sua empresa se alinha, quais são as famílias que você tem aderência no escopo, tá? Depois, qual CNPJ devo cadastrar? Uma decisão que é super importante. Eu tenho 2 CNPJs, mas eu não tenho um balanço, não tenho um histórico muito grande, não tenho um atestado de capacidade técnica no CNPJ daquela empresa. Então, eu indico que vocês optem pelo que tem maior credibilidade, vamos dizer assim, que tenha mais atestado, que tenha um balanço, um histórico de fornecimento maior, enfim. Ou então, eu tenho um CNPJ, mas eu ainda preciso regularizar as questões fiscais da empresa. Então, sempre opte para o que está melhor, né? Depois que você tem lá as famílias e você começa a ver o que precisa para cadastrar naquelas famílias, comece a reunir todas as informações e documentos para cadastro. Não cheguem lá, já tenho as famílias, já vou pedir lá no Fale Conosco para cadastrar em aquelas famílias. Não façam isso, porque depois que abre, vocês têm um período para poder enviar a documentação, tá? Então, primeiro, vejam o que é preciso para fornecer. Depois que vocês tiverem aí 80%, 90% da documentação em mãos, aí sim, peçam para cadastrar naquelas famílias, tá? E assim, quando você faz um primeiro cadastro na Petrobras, aí sim você tem que indicar ali qual que é a sua linha de fornecimento, mas não é um cadastro, é só indicar o que você fornece ou não. Pedir abertura dos critérios no portal, que é aquele caminho pelo Fale Conosco, depois que você tem a documentação. E aí a Petrobras vai dizer, olha, o questionário já está aberto para edição. A partir de agora, você tem 30 dias, se você for uma empresa que já foi cadastrada anteriormente, ou então 90 dias, se você for uma empresa que não tem um cadastro ainda. E aí você começa a inserir os documentos, a preencher os questionários dentro do portal Petronet. E aperta o botão de enviar. Só no momento que você aperta o botão enviar, é que esse documento vai passar a ser avaliado pela Petrobras. Antes disso, quando você está ali com o questionário aberto e editando, eles não vão avaliar nesse primeiro momento. E depois que você envia, passa para aquela segunda etapa do processo que eu mostrei para vocês. Vocês aguardem aí um período de avaliação de até 40 dias para ter um retorno da Petrobras, 40 dias úteis. E aí, algumas opções para melhorar o cadastro da sua empresa. Então, isso aqui já são dicas para empresas que já têm um cadastro na Petrobras. Desde que a Petrobras iniciou um processo de revisão em 2016 do cadastro de fornecedores, algumas coisas mudaram, inclusive as famílias. Então, muitas famílias que estavam no simplificado foram para o corporativo. Antes eu tinha, por exemplo, 20 famílias de tipos de válvulas diferentes. Estou dando um exemplo, não tenho certeza se eram exatamente famílias de válvulas. 20 famílias de válvulas tipo A, B, C, D.
no simplificado, e isso foi para o registro corporativo. Então, provavelmente, se você tem um cadastro há muito tempo e estava no registro simplificado, provavelmente essas famílias nem estão mais lá. Então, verifique como que está o status atual do processo de cadastro e quais famílias vocês podem adicionar, tá? E aqui uma informação, declinar muitas cotações não é aconselhável. Se você é uma empresa que recebe convites e cotações e notificações diariamente que não estão relacionados ao seu escopo, é sempre importante, sim, declinar, dizer que não faz parte do seu escopo, para que você pare com o tempo de receber tantas oportunidades que não estão alinhadas. E verificar se as famílias que você cadastrou realmente estão aderentes ao seu escopo ou não. Tá? Então, olha o escopo da família, olha o nome da família, para ver se não tem uma coisa ali que está puxando muito para você responder cotação todo dia de parafuso, se você não fornece parafuso, por exemplo. Incluir novas famílias no cadastro, fazer uma busca de novas famílias para cadastramento, que eu falei do processo de revisão das famílias. Na identificação da empresa, é importante selecionar os locais exatos de fornecimento. Lembra que eu mostrei para vocês como que edita isso lá na aba de identificação da empresa. Se for possível, aumentar as notas dos critérios de fornecimento, especialmente do critério legal, do critério econômico, de integridade. Se a nota estiver ruim, é sempre importante pedir um processo de revisão e aí pedir uma abertura de novo do questionário para editar as informações. Quando for possível, né, agora não tanto, aumentar a nota do critério TEC-SMS também é uma coisa importante, e sempre se planejar em relação à documentação, não deixar para fazer a documentação de última hora se o documento couber a família que você está cadastrando, se o critério couber a família que você está cadastrando. E aí, umas dicas gerais. A gente já está próximo do fim, daqui a pouquinho já vou abrir para dúvida. O CRC possui validade de 1 ano após a data de aprovação, tá? Ou seja, depois que sai lá a nota do critério legal, a integridade conta a partir de 1 ano, essa data está lá. A empresa deve solicitar a renovação do cadastro através do Fale Conosco 60 dias antes do vencimento. Em alguns casos, a Petrobras já abre, quando está próximo de vencer, para você editar. Ou você também pode solicitar se a Petrobras não abrir. Então, pelo Fale Conosco também, fala, olha, eu quero revisar meu critério econômico legal, que está próximo de vencer, e gostaria de solicitar a abertura dos questionários para edição. E aí, manda esse Fale Conosco. O prazo para inserção dos documentos para empresas que já possuem cadastro na Petrobras é de 30 dias, e para as empresas que não possuem, de 120. E a Petrobras estipula um prazo máximo de 40 dias para a avaliação dos questionários submetidos, 40 dias úteis. Esse prazo pode sair, né? A avaliação pode sair antes, e em alguns casos também pode sair um pouco depois. E aí, a gente teve uma mudança no processo de cadastramento da Petrobras e na gestão de suprimentos da Petrobras de forma geral por conta da Lei 13.303. Entre elas, a simplificação do cadastro. Então, como eu mostrei para vocês, tinha muitos documentos lá no critério técnico, SMS, que eram exigidos no passado e agora não são mais. Isso acho que se deve muito porque a Petrobras abriu, né, as oportunidades para qualquer fornecedor que queira participar. E aí o número de fornecedores provavelmente aumentou e eles simplificaram esse processo também, porque já tem todo um processo de licitação, de avaliação de fornecedor. Um novo modelo de cobrança na Petrobras. Hoje, para você se cadastrar, você não paga nada. Mas se você quiser participar das oportunidades públicas, enviar os preços, consultar ali quem foram os concorrentes que participaram daquela licitação junto com sua empresa, enfim, isso tem um bloqueio para sócios fornecedores. Então, tem que pagar uma anuidade para a Petrobras, se eu não me engano, é R$820. E aí você tem 1 ano para você poder fazer todo esse trâmite de comercial, né, com a Petrobras. Divulgação pública das oportunidades do Grupo Petrobras. Então, isso é feito hoje de forma pública. Tem ainda a modalidade de convite para cotações de baixo valor, mas a grande maioria por licitação pública. Fica disponível no Diário Oficial da União e também no Petronet. E mudança do CRCC e DRS para CRC, que eram os documentos que eram conhecidos no passado, as certificações que a Petrobras emitiu aos seus fornecedores.
algumas outras mudanças, né? Com a Lei 13.303, a apresentação dos documentos de habilitação são exigidas apenas para os melhores classificados, que é o que eu falei com vocês em relação ao critério técnico, o TEC-SMS. E aí o fornecedor será notificado sobre o início do processo de habilitação referente à sua proposta. A notificação será realizada através de uma mensagem na sala de colaboração da oportunidade. O prazo para envio dos documentos de habilitação será publicado no edital. Então, todas as informações são divulgadas de forma pública para todo fornecedor que quiser participar a partir da mudança da Lei 13.303. E isso não está aplicado só para a Petrobras, mas para qualquer estatal no Brasil. E aí algumas taxas, né, que começaram a ser cobradas. Tem essa taxa de sócio fornecedor para as empresas participarem das oportunidades públicas, e também tem a taxa de transação, que é prevista para todo fornecedor que não é micro e pequena empresa, para oportunidades acima de 50 mil, e aí esse 0,2%, é importante que vocês estejam atentos, que contemple isso no seu preço quando vocês fazem a PPU lá, a proposta de vocês, porque essa taxa de 0,2% sobre o valor total do contrato é destinado para Petronet, para poder fazer toda a melhoria no sistema, enfim. E aí, qual que é a diferença, né, do processo de habilitação para o fornecedor sem o cadastro e para o fornecedor com o cadastro? Essas primeiras etapas aqui são basicamente iguais, ou seja, a Petrobras vai lá identificar uma necessidade de compra, vai divulgar essa oportunidade, o fornecedor vai ver lá no portal Petronet. Para quem tem um cadastro, ele pode receber uma notificação de que tem uma oportunidade lá aberta, e quem não tem, tem que entrar lá mesmo e procurar. E aí vai ter um período de envio das propostas, a Petrobras abre as propostas, classifica as propostas, verifica se o fornecedor tem ou não o cadastro. E é aqui que o negócio muda. Se o fornecedor não tem um cadastro na Petrobras, ele é notificado que tem uma documentação pendente, e aí a partir disso a Petrobras vai abrir todos os questionários, legal, econômico, integridade, todos os questionários para esse fornecedor enviar essa documentação no prazo estabelecido de 5 ou 10 dias, que é determinado pelo comprador da licitação. E aí já o fornecedor que tem o cadastro na Petrobras já passou por esse processo de avaliação antes, né? Ele já teve esses documentos avaliados, já teve seu feedback, já está lá aprovado, e aí ele só precisa ir complementar, de repente, o critério técnico, o TEC-SMS, se ele já não tiver feito isso também. E é muito mais fácil, né? Ele já passou por todo esse processo, ele já não precisa coletar essa informação com tanta correria assim, e aí a chance dele não ser desclassificado é muito maior, tá? Dúvidas? Deixa eu só mostrar para vocês as oportunidades que ficam disponíveis na área aberta lá no portal Petronet. Dentro de compras e contratações, licitações públicas publicadas na área externa do portal, ou seja, para qualquer fornecedor, eu tenho aqui hoje 322 oportunidades encontradas, entre oportunidades que já estão na fase de recebimento de propostas e também oportunidades que estão agendadas, né, que já tem uma data agendada para poder sair. Eu posso filtrar também, inclusive, pela empresa que está contratando. Lembra que eu falei que não é só a Petrobras, né? Tem aqui, ó, Transpetro. Se eu filtrar por Transpetro, eu tenho hoje 29 oportunidades da Transpetro. Então, tem uma série de empresas do Grupo Petrobras que utilizam aqui do Petronet, divulgam suas oportunidades, termoelétricas, deve ter aqui alguma refinaria, enfim. Eu posso buscar também pelo número da oportunidade, se eu souber, e posso buscar por alguma palavra-chave. Por exemplo, consultoria. Se eu pesquisar por consultoria, eu tenho 3 oportunidades abertas. E aí tem a data de início, a data de fim, tem os anexos e se eu tenho interesse. Então, aqui eu consigo baixar os anexos, que são os editais, PPU, a família que está relacionada, enfim, consigo baixar por aqui. E se eu disser que eu tenho interesse,
algumas oportunidades vão aparecer essa mensagem, que é uma oportunidade que está restrita a fornecedores brasileiros. Se eu disser que sim, eu sou destinada a essa página aqui. E aí aqui, se eu não possuir o registro do Petronet, eu vou seguir basicamente o passo daquele fornecedor que está iniciando o processo de cadastro, que vai clicar aqui, deu erro, mas vai clicar aqui, não sei se vai dar erro também, e vai colocar aquelas informações que estão naquela aba de identificação da empresa. E aí, de qualquer maneira, eu tenho que criar um login e senha, tenho que pagar a taxa de sócio fornecedor para participar dessa oportunidade. E aí eu puxo essa oportunidade lá dentro na aba de cotações eletrônicas. Eu pesquiso pelo número da oportunidade, puxo essa oportunidade. Se eu não estiver bloqueado como sócio fornecedor, aí sim eu participo. Tá bom? Bom, vou abrir para dúvidas agora. Se alguém quiser falar no chat ou abrir o microfone para falar, estou aqui à disposição. Ninguém? Colega, fiquem à vontade para abrir o microfone. Vamos lá, gente, essa é a hora. Aproveite realmente a expert aqui, cadastro. Tá todo mundo com o cadastro dominado, tá tudo certinho. Ai, na hora que a gente vai ver como é que vai ser isso. A prática é totalmente diferente, né? Mas se a gente tiver dúvida, a gente com certeza sabe com quem a gente pode sanar. Obrigada, Ângela. Tá bom? Perfeito. Não tendo dúvida, deixa eu perguntar a Tatiana se ela tiver aí, se ela já foi positivo. A visão da Petrobras vai ser positiva para a gente, até melhorar, Tati. Se você puder e quiser falar alguma coisa. Ei, boa tarde, me escutam bem? Sim. Estamos sim, Tatiana. Sim. Tá, eu não vou abrir a câmera porque o vulco aqui está muito grande. Sem problema. Nossa, eu achei excelente assim, a apresentação, muito técnica, objetiva e assertiva, né? Eu mesma não conheço tão profundamente assim, a parte de cadastro, apesar da gente colocar todo ano na Mac Show, né? Lá no stand do Sebrae. E muito, muito bacana a apresentação. Acho que bem mesmo operacional, que é o que o fornecedor, no final das contas, tem que saber, né? Como clicar, e a gente sabe que nunca é simples, né? Esses cadastros, a gente pede muita coisa, a questão das famílias, e são muitos cliques, né? Para você conseguir ir navegando no cadastro. Então, vocês estão de parabéns, assim. Tanto a Lívia, que eu acho que conhece muito o processo, quanto a Findes e o Sebrae pela organização aí da oficina. Bem bacana, assim. Vocês acabam ajudando a gente, né? Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Tatiane. Nada, que isso. E eu levo isso lá para a Petrobras, né? Foi até por essa razão que eu pedi ao Elimar para participar, para ver essa dinâmica, assim, porque é uma necessidade da cadeia de fornecedores. A gente está com algumas iniciativas para a cadeia de fornecedores, né? O programa Mais Valor. E isso que vocês estão fazendo é o básico, né? Porque para a rede virar fornecedor e daí acessar os outros programas que a gente está implementando agora, primeiro ela tem que saber como ser fornecedor, né? Ela tem que conseguir se cadastrar na ferramenta. Então, vocês estão fazendo um trabalho de base que para a gente é muito importante, né? Então, eu agradeço em nome da Petrobras aí ao empenho e a dedicação assertiva de vocês. Obrigada, Tatiane. Muito bom ouvir isso, Tatiane, muito bom. E ficamos muito felizes, de verdade, é uma honra pra gente ter vocês aqui dando esse feedback pra gente, viu? Pode ter certeza que a gente fica feliz, não somente em ajudar a Petrobras, mas também conectar os fornecedores capixabas, né, a oportunidades que a gente sabe que existem. Tá ótimo, essa parceria nossa ela já vem, né, de um certo tempo, e ela, se Deus quiser ir para frente, a gente tendência é fortalecer. Conta com a gente. Obrigado. Lívia, passo a palavra para você. Vai acrescentar mais alguma coisa?
Aproveitando o próximo slide, respondendo a essa representações que fez uma pergunta no chat, tem sim um contato para dúvidas relacionadas ao cadastro ou a condições gerais, e a gente está oferecendo, junto com uma parceria com o Sebrae, um pacote de consultorias. Então, além da Petrobras, que pode ser uma das empresas escolhidas para vocês, por vocês, para poder cadastrar, né, contemplando aí todas as empresas do Grupo Petrobras, né, que é o cadastro Petronect, que a gente está falando aqui, a gente pode selecionar aí mais 4 empresas, e aí fechando um pacote de 5 empresas. Essa consultoria é subsidiada pelo Sebrae para micro e pequenas empresas, são 4 meses de trabalho. Então, a gente tem aí outras operadoras do setor de petróleo e gás, não precisa estar restrito a operadoras, mas a qualquer grande empresa que seja demandante do setor, enfim. E aí faz toda uma estratégia de cadastramento de acordo com o segmento de atuação da empresa, ou até mesmo se tem realmente cadastro, porque a gente sabe que muitas empresas não têm um portal de cadastramento tão estruturado, às vezes é mesmo um e-mail, um envio de uma apresentação corporativa. Então, mesmo que eu queira me cadastrar na Shell, a gente sabe que hoje a Shell não faz um cadastro direto com o fornecedor. Então, tudo isso é conversado para a gente chegar aí num pacote de 5 empresas. Tem um contato da Ana, do Sebrae, para quem tiver interesse nesse pacote de consultoria e tiver alguma dúvida específica, o telefone dela. E aí a gente se coloca à disposição aí, se vocês quiserem um suporte mais perto, uma consultoria, e para a gente fazer toda essa revisão de documento, identificar os requisitos, ver se os documentos estão aderentes às necessidades das grandes empresas, aí a gente pode suportar muito bem esse processo junto com vocês. Tá? E fica aqui também, além do contato da Ana, os meus contatos, para quem tiver interesse, né? Contato da Dynamos. Tem um WhatsApp que eu posso tratar direto com vocês, responder qualquer tipo de dúvida. E é isso. Coloco à disposição. Espero que vocês tenham tirado bom proveito aí das informações que foram passadas. Lívia, novamente pela terceira vez como oficina aberta, mas pela quinta vez, né? Quinta oficina que a gente está promovendo. 2 oficinas foi exclusiva para o programa Fornecedor Competitivo, que é um programa que a gente está capacitando desde o início do ano 44 empresas que se inscreveram. E essa é a terceira oficina aberta para empresas capixabas. Todas elas foram verdadeiras aulas que você deu para a gente, viu? Parabéns. A Ana teve já que se ausentar por uma outra agenda, mas em nome do Sebrae, da Findes e do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, agradeço e parabenizo aí pela excelente apresentação e condução da oficina. Obrigada, Elimar, Raquel, Ana, por mais uma oportunidade. Sempre muito bom estar com vocês, compartilhando esse conhecimento. Obrigada a todo mundo que participou, que disponibilizou desse tempo. E a gente espera que a gente possa aí contribuir para o processo de cadastramento e fornecimento para a Petrobras, para que vocês possam alcançar boas oportunidades comerciais aí no futuro. Seguramente, o objetivo maior é esse, né? Isso. Conectar e gerar negócios. Sim. Então, encerrando aí, agradeço a todos os participantes, lembrando também, destacando que a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês, para os inscritos. Um ótimo resto de dia para todos. Ok, boa tarde. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.